Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu vou estar falando sobre alma. E sobre a alma, o que a gente pode estar sabendo? Assim, geralmente as pessoas elas ficam só no superficial, né, do que elas conhecem sobre a alma. E quem procura contato com esse conhecimento precisa aplicar, né? Não basta você apenas saber que tem uma alma, o que é uma alma, precisa ser alma, né? Manifestar as potencialidades da alma aqui. De certa forma, as pessoas que já estão buscando por esse conhecimento, que estão buscando pelo autoconhecimento, ou saber algo além da terceira dimensão, já está operando com a alma, né? Mas aí tem uma porcentagem disso. Mesmo que nós estejamos operando com a alma, mesmo que nós estejamos trazendo muita coisa do que está vibrando em dimensões até superiores, a gente ainda tem um corpo que está vivendo num sistema, né, que foi colocado aqui na Terra, que é a Matrix, é um sistema que tem a sua base em mentira, e então a gente acaba formando um ego aqui, que vai participar dessas mentiras também, né? Então a gente vive uma mentira. Então a gente vai viver uma dualidade, que é a alma, que ela vai procurar aplicar uma verdade, né? Que ela veio para estar com uma missão de estar despertando e tal, ajudando esse meio a se livrar dessas mentiras, e o ego formado que vai lutar contra isso, né? Que vai tentar, vai causar aí uma certa resistência. E como esse sistema ele não dá aquele suporte, né? Então tudo que tem aqui procura abafar, né? Tudo que pode estar nos libertando, mostrando a verdade, esse sistema ele procura abafar, procura ridicularizar, né? Então a pessoa ela acaba vivendo essa dualidade. E então o sistema ele usa muito o sistema automático do corpo físico, né? Então tem aí a Matrix, ela vai atuar, ela vai agir em cima do corpo físico da pessoa, porque ela tenta sequestrar esse corpo físico da pessoa, né? O corpo físico ele é o quê? Ele é um meio material, né, formado pela Terra, né, pertence à Terra, e ele é visto pelos caras que coordenam essa Matrix como um recurso natural. Então eles tentam pegar para eles, né? E como que isso acontece? Né? Aí a pessoa vai viver essa dualidade quando isso acontece, porque ela vai ter um corpo físico, a alma que encarnou aqui, vai ter o seu corpo físico sequestrado pela Matrix. E só que aí dentro dela, o interior dela vai ter aquela moral que fala mais alto, né? Situações de vidas que o sistema pede para fazer uma coisa, a pessoa vê que é errado, ela vai contra e tal. Então já é a alma já retomando o controle. E para a alma retomar esse controle, esse corpo físico ele tem que estar íntegro. Por exemplo, a mente da pessoa, né? A encarnação ela não se dá, ela não se completa ali na concepção, né, no nascimento e tal. Ela vai se concretizando a partir dos anos, né? A pessoa pode ter ali, pode já tá na velhice, já pronta para morrer, só que não encarnou ainda a alma, né? Porque a alma não conseguiu ter acesso àquele corpo físico que ficou entregue à Matrix, então ela dificultou aquela encarnação. Por exemplo, vamos supor a pessoa que encarna, né? Encarnou, aí vai ter ali o período de infância. Então a alma, ela tem que esperar, ela tá esperando aquele corpo de se desenvolver, que ele já não encarna num corpo adulto, né? Que a alma ela vem ela é um corpo adulto, então ela se reduz, tá, para formar ali para poder ajudando aquele corpo a se desenvolver e vai impregnando ali as suas características e a sua moral desde cedo, né, naquele corpo físico. E então, enquanto esse corpo físico desenvolve, por exemplo, um bebê ele não tem um mental tão formado que vai poder falar essas coisas, então ele vai estar aprendendo, vai estar, por exemplo, inserindo programas dele da fala, né, da comunicação, para ele poder estar se expressando. Então, a alma tem que esperar tudo isso. Né? Então, enquanto esse corpo vai se desenvolvendo, ela vai encarnando cada vez mais. Né? Ela vai utilizando aquele meio de expressão. É, por exemplo, quando você começa a usar um computador. Você vai ter que aprender tudo aquele computador. Né? Então, vai ser a alma, vai usar esse corpo como se fosse um computador. Ela vai ter que aprender tudo e vai ter que esperar esses mecanismos se desenvolverem. E o que não pode acontecer de forma alguma é você danificar esse processo. Né? Ou você deixar, às vezes a alma está ali esperando aprendendo a operar aquele corpo, né? Ela age naquele corpo para que aquele corpo se desenvolva e tenta cuidar, né? Digamos que assim, até as pessoas falam que é o anjo da guarda e tal, né? O Deus que está protegendo ali, tenta cuidar da integridade. Então na infância, essa alma ela vai estar ali, ou vai estar o anjo da guarda ali protegendo essa criança para que não aconteça nada para ela, para que não dê nada para ela e tal, dessas coisas. Por exemplo, drogas. Né? Desde cedo já tem pais que dá até refrigerante para os filhos, né? Bebê já molha o dedinho e dá refrigerante. E tem os piores ainda que dá álcool, né? Molha o dedo no álcool e dá para a criança. Então, assim, a alma ela cuida para que isso não aconteça. Ela cuida daquele meio.
né? Porque se danificar, se um adolescente vai começar a usar drogas ou cigarro, isso danifica o desenvolvimento do corpo. E o corpo está em desenvolvimento constante. Né? Não tem aquela coisa de para e chegar aos 30 anos, para de fazer neurônios. Pode parar de fazer neurônios, de fabricar neurônios, mas tem outros meios, né, que continuam desenvolvendo. E as drogas, elas prejudicam muito isso, né? Então, se a pessoa usa droga, ela tem que parar assim imediatamente, né? Porque a alma está atuando ali, ela está indo contra aquilo, para que ela possa ter aquele meio que ela possa estar utilizando para operar naquele corpo. Então, você como alma, você vai se expressar, você assim, como ser, né, multidimensionais que somos, nós não precisamos ficar presos apenas a este corpo físico. A pessoa ela pode estar se expressando aqui de forma limitada, mas os corpos sutis delas estão em contato com dimensões muito superiores, então ela traz essa realidade dentro dela. E essa realidade, digamos assim, é muitas vezes superior a tudo o que tem aqui nesse mundo. Tudo o que tem aqui nesse mundo e pior, esse mundo de Matrix. Né? De forma que faz com que as coisas aqui fiquem muito, digamos, tosquinha, né? Que as coisas aqui não atraem a atenção. E para uma alma que está ficando consciente, que tem aquela consciência, mesmo que interior, mesmo que a mente não consegue não possa conceber tudo o que é ser uma alma, tudo que essa alma já viveu, seja nesse planeta, seja em outros mundos, né, que vai muito além, seja em dimensões superiores, né, mesmo que a mente não consiga conceber tudo isso, ela traz aquilo em estado de vibração. Então a pessoa, ela sente, ela tem, digamos, traz um bem-estar, ela se sente alinhada, né, e então a alma ela vai estar nesse constante encarnar, para tentar controlar, para tentar fazer o que veio fazer aqui. A alma, quando ela encarna aqui, vou falar das pessoas que estão buscando por esse conhecimento, não as que não estão nem aí com isso, né? Para que as pessoas que acham que tudo isso é bobagem, então essas estão, digamos, no outro nível mesmo, né? A alma delas é nova, está ainda em formação e tal, então estão ainda aprendendo a lidar com isso. Então é fácil para a Matrix vir e sequestrar o corpo dessas pessoas. Então a alma que ela veio de fora, né, que veio, ela olhou aqui para a Terra, né, que é aquela coisa de ser alma. Não basta você ter o conhecimento de que você tem uma alma, tem que ser a alma, né? Então implica nisso, em saber o que veio fazer aqui e tal, mesmo que não saiba diretamente, né, que veio uma voz e fala, veio fazer isso aqui e tal, isso aí prejudicaria até a pessoa aqui, porque tem o ego, né? O ego que foi criado na Matrix, então isso prejudica um pouco. Então tem que ir aos poucos, tem que ir aquela coisa intuitiva mesmo, para que a pessoa aplique o que veio fazer aqui, então a alma ela toma esse controle, então vai ser assim que ela vai agir. Então essa alma ela veio, ela enxergou uma situação aqui na Terra. A situação aqui na Terra é caótica, né? As pessoas se matam entre elas, cortam, desenham linhas na Terra e falam que é um país, que desse lado não pode passar e tal, criam guerras e matam, comem animais. Então tem todas essas coisas que aqui, né, saiu do controle. É como se você fosse encarnar numa doença. Se existisse um câncer, ó, vai lá, você é o agente que vai tentar reverter a situação daquele câncer. Aquele câncer não vai ser queimado, não vai ser estipado, né? Não vão destruir a Terra e matar todo mundo. Vão tentar reverter, né? E como que essa alma, digamos, como que esse ser, né, ele vem de dimensões diferentes, né? Que a coisa ali, o mental, funciona de uma forma diferente, não é que nem na Terra. Ele vai ter que compreender como que funciona tudo aqui na Terra. Então, para compreender isso, vai ter que o quê? Vai ter que ser criado como qualquer um que foi criado aqui na Terra, como foi criado nesse sistema. E então a alma que vem, ela vem ciente que existe o risco dela se identificar e ficar presa, né? Então tem esse risco. Então seria, digamos assim, se a alma for ter o medo seria de ficar preso. Né? O ser mais desperto, ele já não tem medo de nada. Né? Ele sabe que tudo ele aceitou agora, para ele é atemporal, então não interessa o que está as coisas. Ele sabe que não existe erro no todo. O todo é perfeito, então tudo que existe tem um motivo e está em sincronia. Né? Então tem o porquê de ser. Né? Então se aceitou agora, então já é uma pessoa bem mais desperta. Então, mas a alma que geralmente as almas ela também tem ego, né? Porque a alma ela tem uma personalidade e tal, mesmo que essa personalidade seja milenar, né? Tem um ego formado ali, né? É diferente daqui de um corpo que está aqui que vive apenas, digamos, no máximo ali 100 anos, né? Em média ali 70, 80, né? Então é muito pouco. Isso daí é um piscar de olhos, né? Então é um pouquinho diferente.
Então, mas aí vem a alma, ela tem, então vai ter aquele medo de ficar presa, muitas porque também vêm como prisioneiras, né, porque aprontam como o clássico exilados de capela, que vem e fica presa aqui as almas e começa a aprontar, né, elas vêm com um conhecimento interior muito grande, então esse conhecimento que eu falo, né, que mesmo que a pessoa não desperte conscientemente isso, ela acaba aplicando aqui, né, porque vê todo o jogo. E, então, tem essa coisa da alma não querer ficar presa. Geralmente, as almas que vêm como prisioneiras, isso aqui é uma prisão, ninguém quer ficar numa prisão. Mas se você joga uma pessoa, se você apaga a memória de uma pessoa e joga ela dentro de uma prisão, que é o que acontece aqui, né? É apagar a memória, joga-se numa prisão. Então, ela só vai conhecer aquela prisão. Não vai existir nada além daquilo, né? Então, se a alma é fraca, né, se é uma alma nova, ela vai ser aquilo. Né, vai ser aquele corpo físico que está preso, o que existe é o agora, né, não interessa o que foi. Então, se a pessoa parou de agora, ela já começa a operar já no outro nível, então a alma já começa a ver o que dá para fazer ali. E a alma, quando ela começa a operar aqui na Terra, como que ela é dimensional, né, está operando, digamos, veio de outras dimensões, ela está em contato com essas dimensões. Então, quando o corpo ele começa a responder, esse corpo ele brilha, né? Se sente, ele tem uma aura, emana mais luz, e isso se transforma como se fosse, se converte no transformador, como se fosse um transformador de energia. Começa a canalizar toda essa energia que estão mandando de planos mais sutis, que os seres que não encarnaram, eles ficam no apoio, eles estão em vigia. Então, digamos assim, tem muitos seres, é uma coisa inimaginável para o ser humano, né? Toda a grade que tem formada para cuidar desse mundo, né? Então, assim, este mundo só não acabou, as pessoas só não exterminaram ainda porque tem seres cuidando. É como se isso aqui fosse um viveiro ou uma selva que tem seres ali cuidando para que a coisa se mantenha em equilíbrio, né? Para que as pessoas não se matem, não acabem com tudo de uma vez, porque para eles tem recuperação isso aqui ainda, né? Então, a pessoa que começa a buscar por isso aqui, é como se acendesse uma luzinha ali, né? E os seres que estão lá fora, eles olham, opa, acendeu a luzinha ali, então eles começam a investir naquele ser, começam a mandar mais energia e tal, então aquilo acelera até o despertar do ser. Principalmente nessa época, né? Que é uma época que parece que as coisas estão bem aceleradas. Então a pessoa que começa a buscar aqui, ela vai ser vista e vai ser investida cada vez mais. E tem a alma, que eu falei ali um pouco antes, que cuida para que aquela criança, enquanto aquele corpo estiver em desenvolvimento, para que não aconteça nada com ela. Então, até seres mais velhos, né, que são livrados de acidentes de forma, digamos, miraculosa, é a alma que está atuando ali, que vai ter algo para fazer e cuida para que aquilo não aconteça, né, que mantenha de forma íntegra, né. E vivendo aqui na Matrix, muitas coisas, quando a pessoa ela começa a manifestar esse lado, tem as forças, digamos, ocultas, negativas, que tentam prejudicar esse desenvolvimento. Então, se não tiver todo esse astral, tiver todo esse plano superior trabalhando ali, né, o ser aqui ele não consegue fazer o que ele tem para fazer. Então ele tem toda essa proteção, né? Então pode ficar tranquilo. Se a pessoa estiver sendo fiel, íntegra, estiver sendo alma aqui, né, se ela não estiver compactuando com toda a mentira que existe nesse sistema, ela vai ter uma proteção, digamos assim, bem relativa, bem importante. Então, assim, não basta ser alma, não basta saber que é alma, seja a alma, né? Traga essa realidade para cá. E a pessoa, quando começa a manifestar isso, né? Por exemplo, a coisa básica, né? Não mentir, não trair, não cair nas mentiras que tem aqui, porque como alma se vive na outra dimensão. E na outra dimensão você sabe de tudo, então não tem como esconder a verdade de ninguém. Não, você não pode esconder a verdade da pessoa que está na sua frente. Então até aqui você pode até mentir para ela, pode até pensar uma coisa e falar outra, né? Só que no astral é automático isso. A verdade já está ali, né? Então digamos que a pessoa está vivendo no estado de mentira. Então o estado de ser dela é estado de mentir, né? Ela precisa da mentira para poder não, né? Ela está se iludindo aqui. Então ela está presa, né? A pessoa que faz isso, ela está presa, ainda não acordou, ainda não despertou. Então isso é básico, né? Ser uma pessoa íntegra, verdadeira, agir de acordo com a moral, né? Então a pessoa ela vai viver uma dualidade também, porque ela manifestando a alma, vai entrar em contato com pessoas que não estão nisso ainda, pessoas que estão completamente dormindo, né? Então vai ter uma visão muito ampla, vai enxergar as pessoas que estão dormindo, vai enxergar quando alguém estiver mentindo, né? Por exemplo, liga a televisão, é pura mentira, então você vê a falsidade das pessoas ali, cara, estampada, né? As pessoas não precisam falar nada, você vê claramente, né? A partir do programa eleitoral, né, claramente isso. Então, assim, se você liga a TV, você vê aquela fantasia toda que se prendeu esse plano, esse sistema de terceira dimensão. Então, a pessoa tem que se acostumar a isso, ela vai ter que ter
jogo de corpo para lidar com tudo isso, né? E não deixar que isso lhe abata, né? Porque a alma, ela traz uma tristeza quando ela vê que se o corpo, se o meio que ela tem aqui está sendo perdido, está sendo sequestrado pela Matrix, ela entra em tristeza, vai entrar em depressão e tal, né? E a alma também, como ela é um ego, ela é uma personalidade, ela pode ter aqueles momentos de tristeza, né? Porque às vezes o ego aqui, ele não tem aquela concepção de ser tudo aquilo, né? Então às vezes bate a dúvida, ela deixa que a dúvida entre, né? E aquilo causa uma certa tristeza. Só que aí tem que ter aquele jogo de corpo, entender que isso aqui, que tem, digamos, assim, ela vive nessas dimensões, né? Então expressando a alma aqui, ela tendo, digamos, um acesso à quarta, quinta dimensão, vai entrar em contato com pessoas de terceira, que não estão não estão nem aí para esses temas todos. Então, quando ela for se relacionar com uma pessoa, seja por qualquer motivo que for, né? Às vezes a pessoa vai pegar um ônibus, vai a algum lugar, tem que se relacionar ali com o cobrador e tal, né? Vai comprar alguma coisa com a pessoa que está em terceira dimensão, ela vai ter que ser terceira dimensão. Ela vai ter que usar o seu 3D ali, né? Mesmo que ela, por onde que ela passa, ela emane uma energia que possa contaminar todo mundo, ela vai ter que ser terceira dimensão. E se alguma pessoa, por acaso, tem algum acesso, digamos, se você notar que tem algo ali dentro, mesmo que ela use a terceira dimensão, que ela use o corpo físico para se relacionar com as pessoas de terceira, ela está vendo tudo em torno. Então tem que ter aquele relacionamento de alma, né? Se fala com a pessoa, se comunica como se estivesse falando com a alma dela, né? Tem o corpo ali se relacionando na terceira, mas você se comunica com a alma, né? Tem aquele relacionamento de alma, seja com quem for. E se a alma da pessoa, se ali na terceira a pessoa fala algo, expressa algo, que quer saber algo mais, né? Que tem ali algum acesso, né? Então ali você pode mandar alguma informação que é algo além, né? Mas não ir muito além, porque aí é aquela coisa de jogar pérolas aos porcos, né? E uma pessoa que não tem acesso a essa informação, que não tem com meio de recepcionar, né? Para ela vai ser pior, aquilo vai prejudicar porque ela vai fechar, porque ela vai ver como tudo como loucura, né? Ela vai olhar, não, isso aí não faz nenhum sentido, então ela se fecha para aquilo, bloqueia. O ego ali fecha, então faz parte da Matrix que coloca esses mecanismos de bloqueio. Ela se bloqueia, então vai ficar por muito mais tempo bloqueada no mundinho, né? Na visão 3D que ela tem. Então a pessoa tem que ter esse jogo de corpo, né? Quando ela vê que ali dentro da pessoa, geralmente quando as pessoas elas vêm até você, né? Quando você tem algum conhecimento, as pessoas vêm e perguntam, querem saber e tal, então já é a alma ali buscando alguma coisa. Então aí vai identificar se a pessoa está em 3D, o motivo se a pessoa está perguntando e tal. Então aí ele manda uma certa quantia de informação que a pessoa ali, às vezes, ela está precisando e tal, né? E como que você sabe o que você pode estar falando ou não? Né? Eu diria assim, não sabe, né? Tem que continuar buscando pelo autoconhecimento, ser alma, né? E não ter nenhum motivo, digamos, oculto, né? E querer saber, e querer que a pessoa desperte. Você não tem nem que querer que a pessoa desperte, né? Para começar, não tem que querer ver resultado, né? Então não queira nada. Então, não querendo nada, você vai falar à medida que tem que falar, vai se expressar como tem que se expressar, né? Nada além disso. Agora, quando tem ego, quando tem alguma coisa que tem vaidade, né? Então isso já deturpa um pouco o que a pessoa vai fazer, então pode até prejudicar o outro ser. Então tem que trabalhar um pouquinho, tem que não entender, né, que isso acontece, que é assim que as coisas são, que a pessoa ela vai operar em dimensões diferentes, mesmo estando aqui presa no corpo físico, mas ela já tem esse acesso a outros planos de consciência. Então, isso seria procurar ser alma. E algo que se pode estar fazendo assim como um exercício aqui seria prestar maior atenção nos sonhos. Porque os sonhos, para quem não tem, digamos, evidência, para quem não vê espírito, para quem não tem, enfim, não é uma pessoa sensitiva, mesmo que a pessoa não seja sensitiva, não tenha dons, ela tem intuição. Quem é a alma, com certeza já está agindo sob intuição, porque já está vendo coisas de planos superiores e ela está se expressando aqui. Então a pessoa tem uma intuição muito forte, mesmo que ela não perceba assim claramente, mesmo que não tenha aquela vozinha que fala claramente, ela está agindo sob intuição, porque ela está sendo a alma. Mas, aí, como não tem aquela visão clara então dos outros planos, ela vai ter o que? Nos sonhos, né? Quando a pessoa vai dormir, ela tem que ter a noção, tem que ter a ideia de que não está acabando o dia, que não está acabando nada ali, né? Que quando ela dorme não acaba nada, e quando ela acorda não começa nada. Que ela tem que ter
a concepção de que tudo aquilo é um ato contínuo. Então, vamos supor, chegou a noite, o corpo está cansado, então ela vai, coloca o corpo ali na cama, o corpo e esse ato tem que ser algo, por exemplo, você quando está com o seu veículo, você deixa ele em um lugar seguro, você coloca, você fecha a porta, bota alarme e tal, você cuida para que ele não seja perturbado, né? Tem que, então com o corpo físico também, você tem que cuidar para que ele não seja perturbado, porque você vai sair, você não vai precisar ficar ali olhando toda hora, né? Se tem alguém mexendo, se vai fazer alguma coisa e tal, né? Se está seguro. Então assim, você tem que deixar o corpo num lugar seguro, que ele não vai ser perturbado, que nada vai o incomodar. Então fazendo isso, o corpo físico vai ficar ali na cama, e você vai como alma, se você já aspira por esse conhecimento, já busca por esse conhecimento, se você tem anseio de fazer curso em dimensões superiores, aí você vai. Né? Se já tem essa intenção de estar operando aqui, de estar servindo aqui a um plano superior, aí você vai fazer cursos em planos superiores, vai viver outras realidades, para quando voltar para o corpo, poder manifestar tudo isso aqui. Então a pessoa, quando ela faz isso, quando ela prepara o corpo para dormir, para que o corpo não incomode ela onde que ela quer estar, porque, por exemplo, geralmente, a dimensão que as pessoas vão quando dormem, as pessoas comuns, elas vão para o astral e vão até para o umbral, porque as pessoas têm desejos, têm coisas que elas querem fazer nesse mundo e não conseguem, né? Porque às vezes falta oportunidade e tal. Então, quando elas dormem, elas vão para o astral satisfazer tudo isso. Então, vão para boates, vão para tudo que tiver lá, que é assim, é muito mais do que tem aqui na Terra. Lá no umbral tem assim de forma para todo mundo, assim, é um verdadeiro um caos, e que as pessoas vão se satisfazer. E as pessoas que têm muito ódio, que têm intrigas, elas vão brigar, vão acordar quebradas, né, só o pó e tal, e vão ter aquela noite de sono perturbada, não vão conseguir dormir direito, acorda quebrada ainda, né, porque a alma, quando ela vai dormir, ela tem que ir para longe, ela tem que sair desse astral, né, tem que ir para outras dimensões, e a alma indo para outras dimensões, a energia lá, como é diferente, ela vai nutrir aquele corpo sutil dela, então vai ser nutrido, né, e ainda mantendo o corpo físico aqui, vai puxar a energia que está vindo de lá, porque então vai ajudar a canalizar mais energia ainda, então isso vai ser bom para a alma, né, que ela vai estar formando aquele corpo, ela vai estar fortalecendo aquele corpo, desenvolvendo ele ainda mais, né? E se a alma não faz isso, se ela não deixa o corpo aqui e vai, né, ela não traz tanta energia, então a pessoa acorda ainda cansada. Então é isso, a pessoa tem que preparar o corpo para dormir e ter essa intenção de ir para outros planos. E quando ela vai, ela não vai ter aqueles sonhos que nem uma pessoa que ficou aqui no astral. Porque a pessoa que ficou no astral, a alma está perto, está aqui perto do corpo, porque o corpo está cansado, ele está todo quebrado, ou está doendo, ou está doente, então a alma fica perto. Né? Ela não consegue se defender porque o corpo fica reclamando atenção o tempo todo. Uma pessoa que comeu muito antes de dormir, né, o corpo está fazendo digestão, está pesado, então a alma não consegue, está perto, porque o corpo fica ali fazendo barulho, reclamando e tal, então a alma fica perto, porque qualquer hora ele pode acordar, pode querer sair levantando, a alma está ali. E se a pessoa cuida disso, né, não come antes de dormir, pelo menos umas 2, 3 horas antes de dormir, não come nada, o corpo ele vai estar leve, né, a pessoa vai dormir, então o corpo vai ir para a alma, quando o corpo dormir, a alma, você, né, como alma, você vai sair, vai para longe, vai para outras dimensões, e vai estar nutrindo e vai estar mandando energia para esse corpo físico, através do cordão prata e tal, né, seja onde você estiver, vai estar mandando aquela energia, porque o corpo vai estar puxando também, vai estar se nutrindo, só que vai ter menos sonhos, porque nesse plano você vai estar em planos de outras dimensões muito sutis, né? E como lá a coisa é muito ampla, né? A gente nem imagina que as coisas se passam em outro tempo. Às vezes você pode sair ali por 1 minuto e passar 1 ano em outro plano, dependendo do que plano for. Né? Então é muita coisa e seria coisa demais para a mente. Né? A mente ia entrar em pânico, né? Ia dar pau. Então, vem em forma de intuição. Né? A pessoa vai acordar bem, vai ter um bem-estar e tal, né? E pode não ter os sonhos. Ela vai ter sonhos, né? Que quem está fazendo isso, quem já observou isso, quem fizer esses exercícios, né? Procurar viver dessa forma, vai sentir que naquela hora que está para acordar é a hora que vai ter os sonhos, porque a alma está voltando para o corpo. Então ela voltando, ela vai dar uma passeada, ainda vai ter contato com aqueles corpos que está aqui pesado, né? Ainda tem algum desejo, ainda vai fazer alguma besteira e tal, então vai ter sonhos. Então sonhos vai ser antes de acordar, então a pessoa vai ter mais sonhos, e às vezes é comum ter aquele sonho de que está voltando para casa, né? O que está voando, porque está chegando voando e tal, né? E aqueles sonhos lúcidos. Então já é algo interessante que a pessoa pode estar observando, é algo que ela está voltando, né? Então antes, se ela está fazendo algum curso no astral, ela pode estar sonhando pode sonhar muito que está em sala de aula, né? Mesmo que seja sala de aulas que ela já estudou e tal, que a mente ela acaba não captando muito, então ela faz essas assimilações, né? Com coisas da cotidiana, coisas que a pessoa viveu, filmes que a pessoa viu, né? Então acaba mesclando muito isso. Então a alma ela vai estar voltando, então a pessoa quando ela estiver sonhando muito, ela vai estar já consciente que logo vai acordar, né? A pessoa que já tem um sonho já mais lúcido. E
aí uma coisa importante, né, que na hora que antes de acordar, se é como você, o corpo físico está aqui, então você está vindo, você vai entrar no corpo, né? Mesmo que você não tenha consciência disso, assim que você for ter a consciência, você já tem que procurar ficar lúcido, né? Porque o corpo físico, ele é um sistema meio que automático, né? Então, se você, o corpo físico é algo que você deu corda, né? Que você botou um pouquinho de energia e a alma ela coloca esse pouquinho de energia. Então, se você colocar só um pouquinho de energia, ele vai e faz tudo que as pessoas comuns estão fazendo. Então, tem que ter a inteligência, tem que ter a sabedoria da alma ali operando, senão a Matrix sequestra esse corpo. Então, você vai notar que a sua consciência ela vai estar entrando no corpo aos poucos, né? E então, assim, a pessoa ela acorda meio grog. Então, quanto antes retomar esse controle, né, vai ser melhor, que a pessoa vai encarando mais, vai operando melhor. Então, um exercício que se pode fazer, assim que notar que voltou no corpo, que acordou, né, às vezes a pessoa lá nota que acordou, o corpo já está levantando, né, já está se espreguiçando, já abriu os olhos e tal, né, é que a alma não está controlando bem aquele corpo não é um corpo obediente, né, então aqui nem um carro. Imagina que você mal bateu a porta do seu carro, o carro já sai andando, né, você vai, é perigoso até bater, fazer um acidente, porque o carro já está ligado e tal. Tem que ter calma, né? Chegou no corpo, se vê que o corpo já está espreguiçando, já está querendo levantar, calma, segura ali, paralisa, relaxa, respira, né? Sente a respiração, fecha os olhos, né? E tem aquele momento de tranquilidade, lucidez. Acorda primeiro, né? Acorda direito, né? E fazendo isso, em pouco tempo, a pessoa vai notar que ela chegou no corpo antes de acordar, antes do corpo começar a se mexer, ela chega no corpo, que ela acorda, né? Vai ter ela vai se perceber acordando, né? Não vai já acordar e o corpo já está se mexendo. Então, quando chegar nesse ponto, não abra os olhos, né? Então, sempre que notar que acordou, não abra os olhos, não se mexa, então continua ali. Então, tem aquele momento com você, né? Aquele momento consciente que você chega no corpo, né? Então, tem aqueles instantes. Então, aqueles instantes é importante porque a alma ela acaba de voltar, se ela vem de planos mais sutis, então ela atrai muitas coisas, né? Então tenha calma para que a mente, né, tenha aqueles momentos de tranquilidade, para que mesmo que a mente ela não tenha aquela concepção, não entenda, ela consiga assimilar, consiga assentar tudo aquilo no corpo, né? Então vai com calma, né? Que o corpo assimile tudo aquilo e traga pelo menos aquilo como vibração e a alma ela vai continuar se expressando do jeito que ela tem que se expressar. Então é assim, acordou, né, calma, não abra os olhos, continua ali paralisado, né, a pessoa vai sentir que se a pessoa não se mexer, ela não vai ter nem noção se pode mexer ou não o corpo, porque às vezes tem a paralisia do sono, a pessoa não sabe. Se tiver a paralisia do sono, né, legal, tenta fazer a projeção, né, tenta conscientemente, né, levantar do corpo, sair com a mentalmente, fazer um esforço mental para tentar se levantar do corpo, a pessoa pode ter ali até um desdobramento, né, então esse seria um exercício para ter o desdobramento também. Embora não seja a finalidade. A finalidade seria mais tomar o controle do corpo, né, não deixar que o corpo fique à deriva, porque a maioria das pessoas comuns, o corpo estão à deriva, estão aí entregues à Matrix, né, que é aquela coisa de já acordou, às vezes a pessoa acorda com o despertador, já acorda pulando. Quando a pessoa ela busca por isso, ela vai notar que mesmo quando ela precisa acordar cedo, né, que ela coloca ali no despertador, ela vai acordar minutos antes, um minuto antes, às vezes ela acorda, né, ela acordou e aí um minuto o despertador vai e desperta. Então ela já vai acordar e já vai ver no relógio e vai se ligar antes dele despertar. Porque a alma já está operando nisso, né? A alma já está vindo, já está entrando no corpo já na hora certa, porque entrou, fez aquela coisa de continuidade, né? É uma coisa contínua. Não teve acabou um dia, começou outro. Não, está contínuo. Para a alma é contínuo. Não existe isso. Já acabou, começou, né? E tem que ver isso. Então, tendo que ver isso, a pessoa já vai entrar no atemporal, no tempo real, né? E vai saindo cada vez mais dessa Matrix, saindo cada vez mais da terceira dimensão. Então é onde que vai vir a dualidade, porque vai ter um corpo ainda na terceira dimensão sendo representado aqui. Só que a consciência não precisa estar presa na terceira dimensão, não precisa estar presa no corpo. Então é um exercício interessante, né? Que eu diria para fazer, né? Façam essa experiência. Então já colocando a morte ela não existe, porque a pessoa que faz isso já nos sonhos, né, que já tem essa consciência de quando vai dormir, acordar, que ela já sente que chegou no corpo, aí sim ela controla o corpo, não o corpo controla ela, então ela vai sentir que a morte é igual, né, e a morte é quando a alma já cumpriu o que teve para fazer aqui, ou o corpo já chegou ali na velhice e já está exaurido, então chega lá o momento de partir. Então também ela vai ver como um ato contínuo, né? Ela vai, assim como ela entrou no sonho, ela vai sair do corpo, né, e vai continuar. Então não tem tristeza alguma,
né? E o que eu diria que é morte de fato é a inconsciência. É quando a pessoa tem um corpo sequestrado pela Matrix, então assim ela vai ter a ilusão da morte, né? Então a dor da morte existe para essas pessoas que estão presas à Matrix. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que tem alma, que fala, eu sei que tem alma e tudo, tem espírito, legal, mas ela tem medo da morte. Então ela não sabe. Ela tem um conhecimento teórico, ela não aplica a alma, não está agindo ali, né? Porque senão ela não teria medo nenhum. Né? E às vezes a pessoa fala que tem medo da morte, aí bate uma doença, bate uma coisa e já fica com medo. Né? Então, não tinha, né? Não tem um conhecimento de fato. Então, a morte para essas pessoas existe. De forma que a gente tem aí o desencarne de jovens em massa, né? Pela violência, pelo trânsito, por drogas, por todas essas coisas aí que fazem as pessoas morrerem. Isso seria, digamos, uma morte de fato, porque essas pessoas já estão mortas, né? Senão elas não veriam isso como dor nem nada. E a morte seria o quê? Quando as pessoas elas perdem algo, né? Que elas sentem a perda de algo, né? Então isso seria a morte, porque as pessoas elas têm a ilusão de possuir alguma coisa, né? De possuir um corpo físico e tal. Então quando perde isso, né? Elas veem aquilo como morte. E, por exemplo, para a consciência, né? Que está encarnada ali, que está na Matrix, que vê isso como dor, né, como morte. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem um acidente e perde algum membro, né, ela perde ali um corpo físico, perde um braço. A pessoa ela olha para o lado, vê que não tem um braço, entra em choque. Né? Então aquilo é uma morte, né, é uma perda de algo. Né? Então, quando prematuramente se perde um corpo inteiro, né, a pessoa perde um braço, já entra em choque, imagina quando perde o corpo inteiro. Né? O choque faz com que ela se mantenha naquela situação de desencarne, né? Então, tudo aquelas coisas que acontecem com as pessoas que desencarnam prematuramente ou que não estavam despertas, então vão ficar presas no astral, vão continuar acreditando que estão vivas e tal, e tem toda aquela coisa lá. Eu vou colocar uma pauta aqui, um assunto que eu vi esses dias, para falar mais como que funciona essa Matrix, que essa Matrix é uma coisa muito antiga, que não é uma coisa feita só por gente que está encarnada, vem do plano astral, é uma coisa, digamos, sombria. Um ritual que existe aí numa ilha, não sei se é da Indonésia, de funeral, né, de pessoas que só para ver onde que vai essa Matrix, onde que adentra essa Matrix, né? Tem o ritual de funeral é o seguinte: se a pessoa morre, se o parente ali da pessoa morre, eles continuam tratando aquele corpo, eles pegam o corpo, continuam tratando como se estivesse vivo. Então eles vestem, levam para passear e tal, aquela coisa toda. E aí, até ter o funeral. E o funeral é como se fosse uma espécie de funeral coletivo. E então eles compram animais. Eles acreditam, né, a crença deles é que aquela alma, a pessoa quando está na vida, ela tem que fazer o bem para os animais. Né? Então, fez o bem para esses animais vão desencarnar, né? Não diria fazer o bem, né, na crença deles, mas vão fazer uma coisa mais real, né, digamos que você possa acreditar. Fez o bem para esses animais vão desencarnar, e quando você morrer, esses animais vão estar lá para te ajudar. Né? Fantasia isso daí, né? Não tem que ter fazer o bem esperando alguma coisa. Só que a crença dessas pessoas é mais ou menos assim. Né? Então, elas acreditam que quando morrer, vai estar esses animais do outro lado para ajudar essa alma a ir para o céu. Então, o que eles fazem? E nesse dia do funeral, né, vamos supor que a pessoa morreu há um ano, aí fica carregando aquele corpo lá um ano, vestindo tal, e vai dar banho, não sei o que eles fazem direito. Sei que eles cuidam do corpo como se estivesse vivo. Né? E aí depois, no dia do funeral, eles compram animais e sacrificam esses animais, para que as almas dos animais levem aquele ser para o céu. Para ver como que isso aí é uma crença antiga. E assim, quem tiver mais poder aquisitivo, quem for mais rico, vai poder comprar mais animais. Né? E quanto mais animais, para eles acham melhor, porque vai ter mais alma para ajudar aquela alma do cara que morreu. E veja como isso é obscuro. Veja ao ponto que chega as forças negativas nesse mundo. Porque quando você tem um ritual de sacrifício de animais, assim, a pessoa quando desencarna prematuramente nesse mundo, ou desencarna, o ser ele está tão apegado à matéria que ele acredita que está vivo. Então, se as pessoas daqui continuam cuidando daquele corpo como se tivesse estar vivo, então vai reforçar aprender aquela alma naquele corpo ainda, que já morreu. Então aquela alma vai ficar presa. Então já vê que aquilo lá foi uma orientação não de Deus nenhum, não de ser angélico nenhum. É lá de baixo. É de ser umbralino, é de ser trevoso. Né? Aqueles deuses antigos que faziam sacrifícios e tais. E então vai manter aquela alma, né, falando de alma, então não estou fugindo muito do assunto,
a alma vai ficar presa acreditando que está viva, né? Os parentes cuidando dela e tal, né? Bota até cigarrinho na boca, né? Aquela coisa. Então, chegou no momento do funeral, tem aquele ritual macabro que é de sacrifício de animais, sangue derramado, animais em pânicos. Então aquilo cria uma atmosfera densa e pesada. E isso fortalece o que? As seres umbralinos que está manifestando. Então aqueles seres, eles vêm, né, naquele ritual macabro tal de sacrifício, de morte, de pânico, de dor, animal gritando. Aqueles seres, eles vêm, porque criou um astral denso, né, que propicia que esses seres umbralinos, né, se manifestem. É diferente de um ambiente que for alegre. Vamos supor que se a pessoa desencarnou, as pessoas estão felizes, alegres, porque aquele ente está voltando para um plano melhor. Né? Então as pessoas estão felizes porque chegou uma passagem ali, né? não viram morte. Então é muito diferente. Então aquilo fortalece que anjos venham, que seres de planos superiores venham e ajudem aquela alma a desencarnar, a se desligar do corpo. Né? Então, num ambiente diferente, o oposto a isso, que é de sacrifício, que as pessoas vão lá, matam animais e tal, até de tristeza, porque às vezes a alma está querendo desencarnar, mas os parentes tristes ali chorando ajuda a prender aquela alma presa ali, porque cria um plano astral denso. Então, voltando ao sacrifício de animais, se sacrifica animais, cria aquele ambiente bem denso, pesado, é onde que os seres umbralinos eles vêm e, como eles acreditavam que os animais eram para levar para o céu, acontece o oposto. Né, que é a manipulação desses caras umbralinos, desses deuses antigos que pediam sacrifício. Então eles pegam aquela alma, né, e vão levar aquela alma para o umbral. Aquela alma, né, claro que há exceções, mas geralmente esse ritual é algo antigo, que foi inspiração desses caras umbralinos, né, para fazer isso, para ter rituais de sacrifício, para mantém aquele corpo como se estivesse vivo, que vai prender aquela alma no corpo, e quando chegar o momento de fazer o funeral coletivo, vários animais sacrificados, então vem aqueles seres umbralinos e pega aquelas almas que ficaram presas. Né? Então, só para você ter uma ideia de como que é complexo isso. Né? Então, tem a alma que fica presa, e isso é a morte. Né? A morte é a alma acha que perdeu alguma coisa. Então, é por isso que a riqueza, às vezes, ela pesa como algo negativo. Porque a pessoa ela tem aquilo como uma propagação dela mesma, do eu. Né? Como se fosse uma extensão do corpo físico. Então, ela fica presa em tudo isso. Então, ela vai ficar... quanto mais ela tem, mais apego ela vai ter ao bem material. Então, menos ela não vai querer deixar tudo isso. Né? Então, ela tem que saber lidar com o dinheiro, com todas essas coisas. Então, acho que seria isto, né, sobre a alma. Falar só um pouquinho agora sobre como que a Matrix, como que o meio criado sequestra o corpo físico e de onde vem a tristeza, né, que vem a depressão, que são coisas da alma. Né, porque a alma tem a personalidade, a alma fica triste, a alma sente que está fracassando, sente que vai ter que repetir porque ela perdeu, tem que fazer de novo. É que nem um jogo que você joga, você ligou o videogame, você está jogando ali, vê que tá ali, a coisa está feia, você sabe que vai ter que jogar de novo. Digamos que é algo que você quer até o fim, porque a alma, ela como ela tem personalidade, ela tem ego, ela quer ir até o final. Né? Ela não desperta, ela pode despertar em outro nível e saber que não precisa, que isso aqui é uma ilusão, que já aprendeu o que tinha para aprender aqui e tal, né? E se liberta. Mas não, elas querem, então elas ficam presas na roda de encarnação, porque elas, de certa forma, se prenderam a isso. Então, geralmente as pessoas que encarnam aqui, elas estão no ego. Então o ego ele quer o quê? Quer ser feliz. Então ele quer ser feliz, não importa o resto, né? Ele mesmo quer ser feliz. Então ele corre, aí a Matrix, ela pega e vai nesse ponto. Né? Ela sequestra esse corpo e fala que para ser feliz tem que fazer tais coisas, que é ser uma vidinha comum. Né? Então a vidinha comum vai se tornar a pessoa feliz. E antes disso, por exemplo, drogas, né? Tornar a pessoa tem ali os momentos, digamos, de felicidade dela, baladas, né? Que a pessoa está na balada. Então, enquanto a pessoa estiver fazendo algo intenso, né? Ou ela seja vício por drogas, seja vício por adrenalina, por sexo, né, e todas essas coisas, enquanto a pessoa estiver ali fazendo algo intenso, vai estar satisfazendo, vai estar trazendo uma ilusão de felicidade, a pessoa se acha que é feliz. Né? Mas tudo isso vai estar exaurindo o corpo físico vai estar levando à exaustão, ao desgaste e aquela coisa, se desgastou o cérebro, como que a alma vai atuar? Então a alma ela vai perder cada vez mais e mais, ela vai perder o controle daquela unidade que a Matrix sequestrou. Então já virou uma unidade de consumo da Matrix. E quando falta isso, quando há
a esse não rompimento, né, mas quase rompimento, que a alma ela começa a perder o controle, então a alma ela continua vibrando naquele corpo. Né? Então aquele corpo sem a alma, né, com a alma bem distante, vai sentir essa falta de algo, porque é a alma que alimenta esse corpo, não é essas coisas todas, não é o alimento físico, é a alma. E sentindo essa falta, ele vai buscar por isso, vai ter aquela carência interna que não vai ser suprida nunca. E a carência, o que esse sistema de Matrix faz? Ele tenta suprir, ele fala, ó, tá faltando isso, então coloca consumismo, e onde que a pessoa vai comprar mais e mais, a pessoa, o político ladrão vai roubar mais e mais, nunca vai ficar satisfeito, né? Porque a Matrix coloca isso para eles, né? Que coloca, consuma e tal, a felicidade tá aqui, aí vem os produtos, vai comer, né? Comer e nunca vai ficar satisfeito, porque aí o que falta para a pessoa, ela procura na comida a felicidade, né? E tem as propagandas que usam isso muito sabiamente, né? Abra a felicidade, coma a felicidade, vem ser feliz. Então a pessoa ela come demais, porque ela tenta suprir, né? Ela foi programada para tentar, para ser consumista, né? Então aí a alma ela sente aquilo que está perdendo, que perdeu a encarnação, e isso reflete. Então na falta disso, a pessoa ela vai ficar triste, vai entrar em depressão. Então enquanto ela estiver ali na ação, estiver ali na adrenalina, ou estiver no sexo, ou seja o que for, ela vai estar satisfeita, vai estar feliz, entre aspas, mas saiu daquilo, e se aquilo for tirado por ela por um acidente, ela vai entrar em depressão, vai se matar e toda essa coisa toda. E isso aí é a falta de contato interno com a alma, porque a alma está perdendo o controle e a alma está triste, porque ela viu que perdeu o controle e vai precisar reencarnar e repetir a experiência. Mas tudo dá para ser revertido. A pessoa, geralmente, quando tem choques, quando a pessoa levou a gestão, ela vai e vê que nada daquilo lá satisfez ela. Então ela se volta para o interno. Se voltando para o interno, a alma vê, opa, a alma já fica atenta, busca ajuda e consegue recuperar aquele corpo, né? Mesmo que tenha ali umas quedas, não vai ser a mesma coisa, mas ela recupera e pode retomar um caminho até melhor. Né? Então a gente tem exemplos, né, de pessoas às vezes drogadas que se recuperaram, né? Muitas pessoas que foram à exaustão, foram à riqueza e tal, tipo, depois doaram tudo, retomaram um caminho, né? Fizeram uma coisa diferente, despertaram, né? O tal de despertar. Então por exemplo, se a pessoa lá buscava a felicidade nas coisas que a Matrix colocava, né, que adrenalina, baladas, essas coisas todas, a felicidade dela não vai ficar dependente mais disso. Uma coisa que eu sempre falo também, futebol, né, a pessoa tá na torcida, tá vibrando e tal, o time tá ganhando, então ela tá feliz. Vê como que a pessoa ela doa a felicidade dela para uma coisa externa, né, ela fica dependente, fica carente, então o time perde, ela fica triste, chora, né, perdeu o campeonato, a pessoa entra em desespero, né, vê como que é frágil esse sistema, né, vê o que esse sistema faz com o corpo emocional das pessoas, que sequestra tudo, né. Então, quando ela se volta para a alma, ela corta, ela rompe, isso corta, né? Corta o ego, né? Por isso que o ego ele tem medo do despertar, né? Porque vai deixar de dar torcida, vai deixar de ficar feliz e triste lá por causa de uma coisa externa que está acontecendo lá fora dele, né? Que a Matrix colocou, ó, a felicidade está aqui, né? Então, e a Matrix ela coloca esses programinhas na pessoa para a pessoa fugir do despertar. Mas aí quando a pessoa ela volta para a alma dela, quando ela tentou várias coisas lá e vê que não deu certo, né? Tem alma que continua tentando, tem alma que é nova, né? Que tem o caminho delas é o erro, né? Então, digamos, nesse mundo as pessoas muito vão por esse caminho do erro, mas as almas que já apanharam o suficiente e vai pro interno, então ela vê, então o ego ele se rende um pouquinho, né? Porque já apanhou demais, então a alma vem e começa a operar melhor naquele corpo, tenta recuperar o que der. Então, se parou de usar drogas, vai já recuperando. Né? Então, não importa que momento for da vida, para, né, com drogas, cigarro, fumo, essas coisas todas, para, e a alma vai começar a operar mais. Então, os corpos sutis, e tem aquela coisa do consumo de carne também que eu falo, porque todas essas coisas densas que fazem, que a Matrix dá, é para deixar o corpo físico denso, né, pesado, denso. Então, o consumo de carne também deixa o corpo físico pesado e denso, e a alma é um corpo sutil, então ela vai ter dificuldade para controlar esse corpo. Então, quando a pessoa ela vai, deixa essas drogas, deixa esse meio, ela reduz ou deixa de consumir carne ou produtos animais, o corpo ele vai ficando sutil. Então a alma ela vai começar a operar mais esse corpo e vai operar naqueles órgãos, naquelas glândulas sutis que tem para desenvolver no corpo físico para ter um contato maior. Então esse contato vai aumentar. E esse contato aumentando, ela vai sentir que a felicidade dela não depende daquelas coisas que ela buscava externamente. Vai ver que era falta dessa alma. Então essa alma vai começar a reverberar na pessoa. Então ela vai ter não aquela felicidade, mas ela vai ter aquele bem-estar, né, que vai estar emanando para todo o meio. Vai ter aquela dualidade, porque vai ter um corpo que vai querer voltar para aquelas coisas todas, e a alma. Então é por isso que onde eu falo, não basta saber que tem alma, tem que ser a alma. Então quanto mais a pessoa busca, mais lúcida ela vai ficando. Então mais desperta ela vai ficando.
Então, não tem que ter medo desse despertar, porque esse despertar é como se fosse o bebê. Né? Digamos que tem um bebê ali, não tem como o bebê conversar para o outro. Vamos deixar de chupar chupeta, porque vamos ser algo muito maior que isso. Né? Então, a situação da humanidade que está presa na Matrix é essa de bebê. Não tem como conversar com eles. Eles estão totalmente inconscientes. Né? E um bebê para um ser adulto, né, é uma coisa completamente diferente. Uma coisa que não tem como comparação. Né? Então, o despertar é nesse grau. Né? O despertar ele é imenso. Né? E a pessoa ela vai sentir isso, vai sentir essa vibração. E aí ela vai ver outra realidade, que é aquela realidade das dimensões. A maioria das pessoas vivem na terceira dimensão dormindo, e ela desperta acordada, então ela vai se sentir meio que num deserto, meio que solitária. Mas eu diria que já foi o tempo disso. Tem muitas pessoas que estão encarnadas aqui nessa situação despertando, né? E esse despertar é rumo até a ascensão. Né? Não vai ter limite, não tem limite. Então vai da pessoa. Então quanto mais ela buscar, mais lúcida ela vai ser. Então busca pela integridade do físico, né, para manter esse corpo físico íntegro, para que a alma ela possa operar cada vez mais, manifestar a vontade do eu sou e tal. E para quando chegar no momento da morte, que ela vá com celeridade, ver que é uma continuidade e tenha lucidez para entender, vamos supor, que a vida que ela teve aqui é como se fosse, digamos, foi algo muito curto, né? É algo muito incomparável, é insignificante. E ela vai despertar muito mais rápido do outro lado, né? Vai ter lembranças das suas outras vidas, de onde veio e tal. Então vai ser um ser muito mais esperto e ele vai entender, ou a pessoa pode entender agora mesmo, né, que não precisa projetar isso para o futuro, que a alma ela quer estar aqui. Então cada um está onde tem que estar, que não há erro no todo, não existe erro, não existe defeito, não existe problema. Né? Só as pessoas presas na Matrix que vão ver isso tudo como problema. Né? Então quanto mais você sai da Matrix, para de ver isso como problema, vai ver que não existe problema. No caminho do despertar, o que é comum a pessoa ver? Quando a pessoa está totalmente no ego, ela enxerga um monte de problema, mas é problema do ego, né? Problemas que ela tem que fazer, que ela, vamos supor, tem que procurar emprego, tem essas coisas todas que a Matrix coloca. Né? A Matrix impõe esse tipo de vida que vai ter um monte de problemas que é criado ali, que só vai existir na terceira dimensão, não na terceira dimensão, mas na Matrix. A Matrix ela pode existir em várias dimensões. Né? Só que esse mal que existe aqui, não consegue adentrar dimensões superiores. Embora eles tentem, eles não conseguem. Então, quando você está despertando, você está no ego ainda, você vai ter um monte de problema. Então você vai buscar ajuda para resolver os seus problemas. Despertando, quando a alma ela encarna mais, ou ela vai encarnando mais, porque a pessoa busca pelo despertar, a alma vê e começa a encarnar mais. Então a pessoa ela vai começar a ampliar o seu círculo. Então ela vai começar a ver o problema dos outros. Então, ela está ainda operando no estado de problema. Né? Então ela troca o problema dela pelo problema dos outros. Então ela vai amplia um pouquinho mais, vai ver o problema do mundo, né? O problema dos animais, né? O problema dos animais que estão sendo mortos para ser comida e tal, e o problema do meio ambiente, o problema da Terra, a Terra está sendo exaurida ao máximo, né? Não vai ter planeta, a gente vai acabar com o mundo, então ela vai trocando o problema, ela vai expandindo, só que ela está no estado de ser de problema, ela está vendo problema em tudo ainda, né? Então precisa ver o agora, só o agora. Então ela não vai ver, ela entra no tempo real, no atemporal, né, que não existe o tempo, e vai entender que ela quis estar aqui, né, nesse momento para aprender também essas coisas, a lidar, a conhecer o todo. E entrando nisso, não vai enxergar problema. E não enxergando problema, deixa de alimentar o que ela via como problema. E deixando de alimentar, então as coisas voltar a entrar no eixo e se resolver. Então as coisas, por tabela, vai estar tudo se resolvendo e ela vai ser ou não um meio que vai operar sobre isso. Por exemplo, você tem no reino mineral, cada corpo manifestado é uma consciência manifestada. Então, nesses reinos que estão naturais ainda, que não foram, digamos, afetados pela Matrix, que a Matrix ela pega o nosso mental, né, que pega a mente da pessoa e sequestra. Então a pessoa faz a pessoa acreditar uma coisa que ela não é, né, que, por exemplo, acredita que ela é o João, uma Maria lá e tal, e fica sendo aquela coisa que é médico, é isso ou aquilo, né, e tem aqueles doutorados e tal, e faz que acredita que a pessoa era aquilo. Na natureza, como eles não sabem comunicar com uma planta, né, então não tem como deturpar a planta. Então, cada meio desses é o que é. Né? Então o mineral ele faz ali a sua função na terra, né? no reino mineral. O vegetal ele faz ali a sua função, né? Que é fazer a clorofila do sol, dar alimento e tal. Né? Os animais, né? Ao natural, eles são o que são, fazem o que tem que fazer.
E no reino humano também deveria ser assim, porque as pessoas não fazem porque não estão despertas, né? Então estão vendo problema em tudo, estão alimentando o que há de ruim. Então, se entra na temporal, se entende que tudo é como tem que ser, aí sim o humano vai ser o que tem que ser e vai entrar no eixo de novo. Então tudo volta ao equilíbrio como meio natural. Então essa matrix ela é rompida. Então tudo isso que fazem de ruim, que a gente vê como problema, isso aí é resolvido porque o humano ele volta a entrar no eixo. Voltando àquela frase, né, que se querem eliminar o mal do mundo, elimina o mal que há em ti mesmo. Né? Então aquilo de entrar no eixo. Então o humano ele volta a entrar. O reino humano ele entra no eixo e tudo se resolve. Volta, para de fazer as coisas que seria problemas, coisas ruins que fazem. Então, eu acho que eu já prologuei, já falei demais sobre alma, né? Se tiver alguma coisa que a pessoa queira saber mais detalhada, em particular, aí faça para responder, faça um vídeo menor, né? E então, basicamente seria isso. Não basta saber que tem uma alma, seja a alma, né? Cuida desse corpo físico, ele mantenha ele íntegro, né? Não leve a exaustão e o que ele, ou não entregue ele para a Matrix, que seria a Matrix, ela coloca vários programas que falam, ó, isso aqui é felicidade, isso aqui é bem-estar, isso aqui é vida. Então as pessoas se entregam a isso e a alma perde o controle, perde o contato, né, e vai bater aquela tristeza na falta do que a Matrix oferece. Se a pessoa não tem, ela vai bater aquela tristeza e tal, e não supre porque o que está faltando é a alma, é o ser, é o eu que traz a energia real da pessoa, né, que o que de fato a pessoa precisa. E não que ela tenha que buscar, não que seja assim, porque isso aqui, digamos que as pessoas, tem pessoas vivendo ali no isoladas, digamos no interior, ou tem ali a sua casinha, e estão vivendo muito bem, né? E para elas não falta nada, embora elas consigam viver essa vida comum, porque elas é a fase dela, é o momento dela, é uma, digamos que é uma alma nova, então essas coisas supre, né? Dá o bem-estar a ela. Mas uma alma que vem aqui para promover a mudança já vem com uma concepção totalmente diferente. Já traz coisas totalmente diferentes. Então tudo que vem aqui. Então se ela cria um meio aqui de manifestação, que é o corpo físico, e esse meio é sequestrado, claro que vai bater uma tristeza, porque perdeu o meio que está aqui. Né? Teve um corpo físico que está sendo usado por outro. Né? Que o malha mental dominou, porque a maioria está vivendo malha mental, né? Como se fosse uma colmeia, só que uma malha mental totalmente deturpado, né? E faz as pessoas fazerem essas coisas, essa bagunçada toda que aí está. Então seria isso, né? Isso aí já para quem já está buscando ter esse autoconhecimento e tal, buscar saber de onde o que sou, de onde vim, para onde vou, né? O que aqui faço. Esse conhecimento ele é necessário somente porque estamos na Matrix, no sistema de mentira. Se não estivesse esse sistema de mentira, a gente não ia precisar de conhecimento nenhum. A gente ia estar alinhado e fazendo o que tem para fazer, né, e cada um estaria no seu plano. Mas como houve toda essa coisa da Matrix, né, e a própria Matrix não tem que ser vista como um problema, porque às vezes ela é algo que vem ajudar a desenvolver mais o nosso corpo mental. Né? A pessoa às vezes ela aprende a agir mentalmente, né, entender, e esse sistema ele ajuda a perceber muitas coisas, né, e tal. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre isso, mas não vou prolongar mais ainda. Né? Então basicamente seria isso, ser alma, não apenas saber que é alma, né, e saber que não está sozinho nisso, tem muita gente trabalhando isso daí para fazer, promover essas mudanças, ajudar na transformação desse sistema que já foi, já deu o tempo dele e seria um tempo de mudança e tal. Então acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Se dúvidas podem perguntar aí no vídeo ou entrar aí no meu blog ou no Facebook, eu deixo a descrição aí embaixo do vídeo. Vocês entrem lá, deixem suas perguntas, sugestões para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.